Eu convido a igreja que se coloque de pé. Lucas capítulo 11. Vou pregar numa Bíblia que acabei de ganhar aqui, irmãos, antes de subir para o culto. Lucas capítulo 11. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for a procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo chegando de viagem procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer? E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Vocês vão ler comigo todos juntos do 11 ao 13, numa só voz. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Senhor, nós terminamos com essa pergunta de retórica do Senhor Jesus, dizendo que se nós pedirmos o Espírito Santo, o Senhor nos dará. Pai, nós pedimos, Senhor, enche-nos com o Espírito Santo nessa manhã. Ele é Deus conosco. A sua missão, ó Deus, tem como centralidade exaltar a Cristo. E, ó Deus, ó Pai, para que Ele nos enche, é necessário que nós diminuamos. Então, Senhor, esvazia-nos de nós, e nós batemos no peito, clamando: ser propício a nós pecadores. Purifica a nossa vida, Senhor, nos lava no sangue do Cordeiro. Nós queremos pedir que o Senhor abra os céus, ó Deus, e desça com graça sobre esta igreja, derramando sobre o teu povo aqui bênçãos sem medida, Pai Celestial. E que nessa manhã, Senhor, nós saiamos aqui cheios do teu divino Espírito Santo, depois de ouvirmos a tua palavra. Cremos que o Senhor é bom bastante e responde todas as promessas que fazes na tua palavra. E por causa da tua graça e misericórdia, pedimos então que nos ensines a orar, nos movas a te buscar, Deus, ó Pai, e ó Senhor, domine a nossa vida e transforme o nosso ser, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus e sejamos uma bênção nesse mundo no qual o Senhor nos inseriu. Fala o nosso coração, alimenta-nos, descedenta-nos, ó Deus, anima-nos, faz de nós uma igreja de oração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, certa feita eu li um livro muito precioso do autor americano, pastor presbiteriano Eugene Peterson, e o seu livro tem como tema o pastor segundo o coração de Deus. E ele, no seu livro, diz que uma das principais responsabilidades que um pastor tem é ensinar o povo de Deus a orar. E eu concordo plenamente com ele, amados irmãos. Além de pregar a palavra de Deus, uma das maiores missões que um pastor fiel ao Senhor e fiel às Escrituras tem é ensinar o povo de Deus a orar, ensinar o povo de Deus a invocar a presença do Senhor, ensinar o povo de Deus a ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E aqui nesse texto, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo isso muito bem.
Por que, amados irmãos, ele faz isso? Porque a vida de oração do Senhor Jesus é impactante. A vida de oração do Senhor impressiona, amados irmãos. Esse próprio Evangelho de Lucas, que revela a humanidade de Jesus, mostra Jesus orando o tempo todo. Quando ele é batizado, a Bíblia diz que ele estava em oração, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e o Pai disse: "Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer." Queridos amigos e irmãos, mas antes de chamar os discípulos, ele sobe ao monte e ora uma noite inteira. Em determinados momentos do seu ministério, ele para tudo o que está fazendo e desaparece, porque vai buscar a presença do Pai em oração. Agora pasme comigo, ele não é pecador como você e eu. Ele é Deus feito homem sem deixar de ser Deus, e mesmo sendo Deus, para ele é extremamente prioritária a oração. É porque ele é Deus. E ele ama o seu Pai e quer ter comunhão com ele. Queridos amigos e irmãos, no Getsemane, antes de ser crucificado, ele passa a noite orando. Na cruz, ele ora: "Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem." Jesus ora, amado irmão, o tempo todo em sua vida. E aqui, quando ele está em oração, um dos discípulos, impactados com a vida de oração do Senhor Jesus, ao vê-lo orando, se sente estimulado a orar e diz a ele: "Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos a orar." E é impressionante você ver João Batista somente como um grande pregador, talvez, mas o texto nos revela que ele era um excelente pastor. Porque se uma das missões prioritárias de um pastor é ensinar o seu povo a orar, se João ensinou o povo a orar, ele é um bom pastor. Então, amados irmãos, Jesus começa a ensinar esses homens a orar. E aqui, ao olhar para esse ensino de Jesus nesse capítulo tão precioso, Deus vai revelar a nós o que significa orar. O que significa orar? Como está a sua vida de oração? Você passa tempo com Deus todos os dias em oração? Você tem momentos especiais no qual você para tudo que está realizando para se relacionar com o Senhor? Você, nos seus momentos de angústia, de dor, de depressão, você derrama a alma na presença de Deus? Você é um cristão que é amigo de Deus e conversa com o Senhor e agradece a Ele por toda a sua bondade, compartilha com Ele os seus temores e tem intimidade com o Senhor. Nessa manhã, amados irmãos, o Senhor quer desafiar a Igreja Unida a ser uma igreja que cada dia ora mais e mais. E por isso Ele nos ensina aqui então o que significa orar. E em primeiro lugar, a palavra nos revela que orar é se relacionar com Deus. O que significa orar? Orar é se relacionar com Deus. Olhe comigo o texto da palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo 2 até o versículo de número 4. Eu vou ler o 2, a igreja o 3 e o 4. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vocês o 3 e o 4. Orar é se relacionar com Deus. E para que nos relacionemos com Deus, amados irmãos, nós temos que reconhecer quem Ele é. E Jesus, amados irmãos, no Novo Testamento traz um ensinamento precioso para mim e para você e para a igreja. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento Deus é visto como Yahvé, o Todo-Poderoso Senhor, e é chamado de o Pai da nação de Israel. Mas Jesus, quando vem, amado amigo e irmão, no Novo Testamento, Ele nos ensina que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que está nos mais altos céus, amados irmãos, aquele cuja glória é indescritível, amado irmão, aquele que é o Todo-Poderoso Deus, é o Deus que nos ama a ponto de dar seu Filho na cruz por nós, e nós agora podemos chamá-lo de Pai. No Antigo Testamento, a palavra de maior intimidade para o relacionamento com Deus era Davi dizendo: o Yahvé é o meu pastor. Mas mais do que meu pastor, Jesus vem nos ensinar que Deus é o nosso Pai. E Ele não é um Pai mau, Ele é um Pai que nos ama. Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um Pai tão amoroso, que amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é Pai.
É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 1:3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que fomos contemplados por Deus. Deus te ama tanto, meu querido, que deu por você na cruz o que tinha de melhor, o próprio Filho dele. Então, quando você se aproximar de Deus para orar, não pense que Deus só é aquele soberano que está longe lá no céu sem se importar com você. Ele é sim o Todo-Poderoso Deus, Ele está nos céus, mas se você creu em Jesus, Ele te ama, Ele é o teu Pai, Ele deu Jesus na cruz por você. Nunca ninguém te amou como esse Salvador maravilhoso, como esse Pai eterno que dá o seu Filho para salvar você. Se você entende que Deus é Pai e que Ele te ama e Ele quer ter comunhão com você, orar fica mais fácil. Orar é mais prazeroso, porque você vai falar com a pessoa que mais te ama, com a pessoa que cuida de você, que tem misericórdia de você apesar de todos os seus pecados, de todas as suas debilidades, que nunca te deixará, jamais te abandonará. Louvado seja Deus, o Senhor é nosso Pai, nós não somos órfãos. Ah, amados irmãos, o que significa orar é relacionar-se com Deus. Quando nós reconhecemos que Deus é nosso Pai, nós nos relacionamos com Ele. E ao reconhecer que Ele é nosso Pai, nós sabemos que Ele é a pessoa mais importante do universo. E como sabemos disso então? As prioridades dele são as prioridades mais importantes para nós. E é por isso que nós não começamos a orar como se Ele fosse o nosso empregado. Nós não começamos dizendo: Pai dá isso, Pai dá aquilo, Pai faz aquilo, Pai faz aquilo outro. Não! Nós começamos com as prioridades de Deus, porque nós nos relacionamos com Ele, e Ele é o ser mais belo, mais perfeito, mais amável, mais maravilhoso que existe. Então, quando nós oramos, nós queremos glorificá-lo, e buscamos as suas prioridades, e oramos como Jesus diz: santificado seja o teu nome. Ah, amado irmão, a palavra santificado aqui significa cortado. E quando fala o texto de santificado seja o teu nome, nos lembra do terceiro mandamento, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Significa que o nome do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, amado amigo e irmão, tem que ser separado de toda impureza, para adoração, para glorificação, para louvor, amado irmão, de nossos corações. Nós devemos, amados irmãos, santificar o nome do Senhor. Nós, quando oramos santificado seja o teu nome, estamos dizendo: Deus, dá glória ao teu nome. Que o teu nome seja exaltado, reconhecido e adorado e bendito por todos, no céu e na terra, para todo o sempre. Amém! É por isso, irmãos, que nós não devemos aceitar zombaria com o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que eu não gosto quando pessoas chegam fazendo piadinha com o nome de Jesus. É por isso que eu não gostei de receber, irmãos, memes da Copa do Mundo falando que Jesus estava voltando para casa, usando o nome do jogador da seleção brasileira, porque ele não é o nosso Senhor. O rei ainda não voltou. Nós temos que tomar cuidado, porque o Senhor é santo. Nós não podemos brincar com o nome do Senhor. Nós não podemos zombar do nome do Senhor. Irmão, certa feita eu vi um testemunho do reverendo Francisco Leonardo, que é o sogro do reverendo Elias Medeiros, do reverendo Augusto Nicodemos, que eu fiquei maravilhado. Ele estava aqui em São Paulo e entrou no carro de 2 pastores, veio dar uma aula aqui no Androjumper, e um pastor virou para ele e falou assim: professor, sabe por que por que Pedro negou Jesus? E o professor: por quê? Porque ele curou a sogra dele. E o professor virou e falou assim: não gostei dessa piada. Tomou o nome do Senhor em vão. O nome do Senhor não é para estar em piadinha. O nome do Senhor é para ser honrado e respeitado. Se nós amamos o Senhor, nós oraremos para que o nome dele seja glorificado sobre tudo e sobre todos. Amém, meus irmãos? Porque o Senhor deu sua vida na cruz por nós.
Mas nas prioridades da oração, amado irmão, quando nos relacionamos com Deus, nós queremos a glória do nome de Deus, mas nós nos preocupamos com as prioridades de Deus, porque elas são mais importantes que as nossas. E Jesus disse que depois da glória do seu nome, a prioridade do Senhor é que o reino dele se manifeste. Venha o teu reino. O que significa isso, irmão? Venha o teu reino significa que o reino do Senhor, amado irmão, há de vir dominando sobre todos os corações. Lembrem-se de Jesus quando esteve entre nós, que disse que nesse primeiro momento o reino de Deus não vem com visível aparência. Você ainda não viu o Senhor na glória, reinando poderosamente, como o reino dele está se manifestando hoje. Quando nós pregamos o Evangelho e pecadores se arrependem e creem que Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, creem nele como seu Senhor e Salvador pessoal, e são reconciliados com Deus e justificados no tribunal de Deus, então o Senhor toma o domínio destes corações, e o reino de Deus vai se manifestar nessas vidas, na vida dessas pessoas, na casa em que elas moram, no lugar em que elas trabalham. Amados irmãos, venha o teu reino. Em primeiro lugar, irmãos, é orar pela conversão de almas, é orar pela salvação dos eleitos, é orar pela transformação daqueles pelos quais Cristo morreu. Eu quero perguntar para você, você quando ora pela salvação de pessoas? Ou a sua oração só é egoísta? Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha tia, abençoa minha cachorra, abençoa meu gato. É assim sua oração, meu irmão? Não tem nada errado de pedir por essas coisas, irmãos, mas nós chamamos o Senhor, entendemos que o Senhor é a primeira prioridade da nossa vida e o maior amor dos nossos corações. As prioridades de Deus vêm antes das nossas. E a prioridade de Deus é salvar seu povo, porque Ele deu Jesus da cruz por esse povo. Então você deveria orar: Senhor, dá-nos almas. Essa oração que eu tenho feito aqui no púlpito: Senhor, dá-nos São Paulo para Jesus, não pode ser só minha, meu irmão. Essa oração tem que ser sua. Senhor, salva o povo aqui na nossa rua. Senhor, muda São Paulo. Senhor, dá-nos almas dessa cidade para a glória e honra do nome de Jesus. Senhor, usa a nossa vida para que pessoas conheçam o Salvador. Ah, meu irmão, orar é se relacionar com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós reconhecemos quem Ele é, e nós sabemos que Ele é a prioridade da nossa vida. E ao então reconhecer quem Ele é, que não há Pai amoroso como Ele, e que Ele é a prioridade da nossa vida, e nós o santificamos, e oramos, santificamos seu nome, e oramos para que o reino dele se manifeste, vidas sejam mudadas por meio da igreja. Agora nós apresentamos a Ele as nossas necessidades. E quando apresentamos a Ele as nossas necessidades, irmãos, nós pedimos a Ele pelo nosso sustento. Jesus diz aí no versículo de número 3, o que Ele diz? Vamos ler o início comigo, a primeira petição do versículo, vamos lá? O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia. O que Ele nos ensina a pedir? O pão. Não é, pode até comer no Outback, que é uma bênção, né? Eu gosto de comer lá de vez em quando, mas não é o Outback nosso de cada dia nos dá. O que diz o texto é o pão. O Senhor se compromete a suprir as nossas necessidades. E o que o texto diz é o pão nosso, não é o pão do irmão. Eu não tenho que ficar invejando a Hilux que Deus deu para o irmão. Eu não tenho que invejar a mansão que Deus deu para o irmão. Sabe por quê? Eu não preciso nem invejar isso, porque se ele tem a Hilux e a mansão, ele vai ter que prestar contas ao Senhor sobre tudo que ele tem. Porque quem deu foi para ele, foi Deus. E Deus vai perguntar como é que ele está usando. Então eu tenho que me alegrar porque ele tem. E dizer: Deus abençoe esse teu filho, dá a ele sabedoria para administrar tudo isso. E de mim o Senhor não vai pedir conta dessas coisas, né? Então o pão nosso, mas o texto diz que esse pão não pode ser de ansiedade. Diz aí, o pão nosso de que dia, amado irmão? Dia a dia, diz o texto aqui, é o pão nosso cotidiano. Cotidiano é o de todo dia, irmão. Nós não precisamos comer toda a comida hoje, achando que amanhã não vai ter comida no mundo, que a comida vai acabar, e com ansiedade a gente vai e come tudo, e aí a gente vai, triplica e quadruplica de peso por causa de ansiedade. O texto diz que quando eu confio que Deus me sustenta, eu não preciso ser ansioso. Ele cuida de mim todos os dias. E aí ele diz: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Isso significa que a perseverança, que todo dia Deus vai cuidar de mim, e que eu não preciso desesperar. Eu posso confiar que o Deus que cuidou de mim ontem, cuida de mim hoje, é o Deus que cuidará de mim amanhã. Sustento.
Deus te sustenta, irmão, não se desespere. Talvez você esteja desempregado, passando um momento de grande dificuldade, e nós sentimos a sua dor, mas o Senhor promete que Ele te sustenta. Davi diz no Salmo 37, 25, fui jovem e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, e a sua descendência a mendigar o pão. Que Deus te abençoe com sustento em nome de Jesus, amém, meu irmão. Mas ao pedir por nossas necessidades, o Senhor, além de nos ensinar a pedir por sustento, Ele nos ensina que nós precisamos de perdão. Perdoa-nos, versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todo que nos deve. Queridos amigos e irmãos, nós somos pecadores. Davi disse, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Querido amigo e irmão, até as crianças pequeninas são pecadoras. Nós vemos nossos filhos, eu vejo minha filhinha tão linda, mas quando o irmão não faz alguma coisa com ela, ela já vem, papai, meu irmão, não sei o que e tal, e já vem cheia de reivindicações, lutando pelos seus direitos. Cada um de nós é interessado demais em si mesmo, amado amigo e irmão. Então o ser humano é pecador, e por isso Deus nos amou tanto e deu Cristo por nós. E além do sustento, você precisa de perdão, meu querido irmão. Por isso Jesus nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados. E mais do que isso, se nós entendemos o tamanho do perdão que recebemos, nós vamos perdoar aqueles que nos ofendem, nós vamos perdoar aqueles que nos enganaram, nós vamos perdoar aqueles que nos traíram, nós vamos perdoar aqueles que nos difamam, amados amigos e irmãos. Porque nós ofendemos o Senhor com uma ofensa de tamanho eterno. E ainda que pessoas cometam ofensas contra nós nessa vida, nenhuma ofensa que vierem cometer contra você se compara à ofensa que você comete contra Deus todos os dias. Então, se você entende o tamanho do perdão que recebeu, você vai orar, Senhor, perdoa meu pecado e me ajuda a perdoar aqueles que pecaram contra mim. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, que Deus faça isso conosco. Mas outra necessidade que o Senhor nos insiste para que oremos, nos insta a clamar por ela, é por livramento. Ele diz aí, não nos deixes cair em tentação. E aqui, amados irmãos, a ideia do verbo cair é o seguinte, Senhor, não nos faça entrar em tentação. E na oração de Mateus, amados irmãos, Mateus é mais extenso ao definir essa expressão, quando ele diz, e livra-nos do mal. E o termo usado para mal, amado irmão, no grego é maligno. Livra-nos do inferno, livra-nos de Satanás. Então o Senhor, irmão, é aquele que te livra da tentação por causa do seu próprio pecado, da natureza que está dentro de você, das tentações do mundo, e é aquele que livra você do ataque do inferno. Você precisa orar por livramento. Há uma batalha espiritual contra a minha e a sua vida. Satanás quer nos desviar de Deus, e nós devemos orar para que o Senhor nos guarde, para que nós nos mantenhamos fiéis, para que nós sejamos uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Diante, amados irmãos, da argumentação do texto, eu quero lhe perguntar, você tem se relacionado com Deus? Talvez você achou que o Pai Nosso era uma mera reza, não é verdade? Uma repetição que você fazia, né? Não, nós somos protestantes históricos, é a única reza que a gente faz, não é não, irmão? Pai Nosso é uma oração maravilhosa, e é um paradigma, e é um modelo que nos mostra que oração é relacionamento com Deus. É reconhecer que Deus é nosso Pai, é reconhecer que as prioridades dele são as nossas prioridades, e apresentar a Ele as nossas necessidades de sustento, de perdão e de livramento, porque nós não somos nada sem Ele. Sem Ele nós estaríamos acabados, sem Ele nós estaríamos perdidos, sem Ele não haveria pão na nossa casa, sem Ele nós iríamos para o inferno, não teríamos perdão. Sem Ele, amados irmãos e irmãs, nós estaríamos entregues a toda sorte de pecado e vivendo, amado irmão, debaixo da ira de Deus. Você carece e necessita do Senhor. Então, meu querido irmão, nós aprendemos o que significa orar. Orar é se relacionar com Deus. Há um mês aqui num sermão no domingo de manhã, irmãos, eu contei uma citação do Dr. James Houston que eu achei espetacular. Dr. James Houston foi professor do Regent College lá no Canadá, do Regent Seminary e também da Universidade de Oxford na Inglaterra. E mudou-se para Vancouver e é considerado um dos grandes teólogos anglicanos do final do século XX, início do século XXI. E também, amado amigo e irmão, é um referencial na área de espiritualidade do mundo. E Dr. Houston, eu contei aqui naquele sermão há um mês atrás,
dizia que ele andava muito angustiado com a sua vida de oração. Porque muitas vezes Messias, ele sentava e ajoelhava para orar e marcava no relógio, vou orar 1 hora. E aí ele disse que orava 10, 15 minutos, e daqui 15 minutos o pensamento dele já divagava e ele sumia da oração. E ele disse que aquilo era um confronto, era uma dificuldade para a vida dele. Até que, estudando os pais da igreja, ele foi ler Clemente de Alexandria, um dos pastores mais antigos da história da igreja. E Clemente de Alexandria, no seu livro, dizia: orar é estar na presença de Deus. Orar é estar na presença de Deus. Houston conta que quando ele leu esse pensamento, irmãos, isso para ele foi libertador. Porque ele entendeu que ele habita na presença de Deus o tempo todo. Então ele pode orar quando ele se levanta da cama, ele ora quando ele está na mesa do café, ele ora e conversa com o Senhor quando ele está ao volante dirigindo o seu seminário, ele ora enquanto dá uma aula, ele ora como eu estou orando agora enquanto prego para você, pedindo para o Senhor me dar unção e abrir o seu entendimento e não deixar você dormir. Ele ora enquanto está pregando. Ele pode orar o tempo todo. Ele disse que isso foi uma grande libertação para a vida dele, porque tirou um peso do ombro dele. E ele começou então a se relacionar com Deus 24 horas por dia e aprendeu o que era orar sem cessar. É óbvio, irmãos, que nós temos que orar o dia inteiro se entendemos que vivemos, como diziam os reformadores, diante da face de Deus. Nossa vida é uma vida de oração o tempo todo, porque se nós estamos cheios do Senhor, nós estaremos ligados a Ele em oração. Mas isso não retira também a responsabilidade de que você tem um tempo de intimidade com o Senhor. Porque, amados irmãos, os casais aqui sabem muito bem disso. Nós podemos conversar com o nosso cônjuge 24 horas por dia. Mas há um momento em que Deus separou para homens e mulheres cristãos casados, conforme o ensino da palavra do Senhor, em que o marido tem intimidade com a sua mulher. E aquele momento é um momento de intimidade e comunhão reservado para o casal, na presença de Deus, em obediência às Escrituras. Para que aquele momento seja precioso, o marido tem que se relacionar com a mulher o dia inteiro. Aquele momento não acontece no vácuo ou fora do nada, ele acontece num relacionamento, num contexto amplo, e assim é com Deus eterno. Nós nos relacionamos com o Senhor o dia inteiro, mas temos momentos de comunhão, em que estamos só nós e o Senhor, e ali nós derramamos a nossa alma, nós falamos do nosso amor, nós nos deleitamos nele, nós somos revigorados pela sua comunhão, e somos reanimados a seguir adiante. Se você quer ter uma séria vida de oração, aprenda muito bem que orar é se relacionar com Deus. Que Deus te dê a bênção de se relacionar com Ele, amém, meu irmão? Que Deus te dê a bênção, minha irmã, de ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Pastor, o que significa orar? Segundo o ensino de Jesus, orar é se relacionar com Deus. Ainda dá tempo. Mas o que mais significa orar, pastor? Orar é ter a certeza da resposta. O que significa orar? Orar é ter a certeza da resposta. Olhe comigo para o texto da palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 5, irmãos, vocês vão ler o 6, eu vou ler o 7, nós vamos ler assim até o versículo de número 10, responsivamente. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me pães? Vocês os 6. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Vocês o 10. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é o maior dos pregadores. E como Ele é o maior dos pregadores, Ele cria quadros mentais diante dos nossos olhos, para que nós vejamos o que está acontecendo. E Ele pinta um quadro diante do seu olho e do meu. E Ele conta naquele quadro algo que acontece naqueles dias em que Ele vive. Você precisa se lembrar
que nos dias de Jesus as pessoas não têm televisão, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem internet, não tem TV a cabo, não tem cinema. Então, meus irmãos, 6 horas acabou o dia, eles jantam, fazem festa e deitam cedo. Na maioria das casas das famílias, 8 horas todo mundo já estava na cama. E meia-noite, amado irmão, era um horário de sono profundo, porque 5:30 da manhã todo mundo está em pé, porque o dia começa às 6, amado amigo e irmão. Então, quando alguém chega na casa de uma outra pessoa à meia-noite, não é o horário em que a pessoa está indo dormir, é a metade da noite, o horário em que a pessoa já está em sono profundo e descansando. E para que a situação se complique, aquelas casas, irmãos, tinham portas de madeira muito pesadas. Então o homem tinha que ser muito forte para colocar a porta na sua casa. E quando ele já era mais velho, tinha filhos adolescentes e jovens, ele com seus filhos de manhã juntos carregavam a porta e tiravam a porta. E a casa ficava com a porta aberta o dia inteiro. Quando chegava a noite, na hora de dormir, a porta de madeira pesada era carregada por 2 ou 3 que fechavam a porta. E agora, então, sabendo disso, Jesus conta essa história, que um amigo chega na casa do outro amigo e bate na porta. Meu amigo, chegou uma visita aqui em casa meia-noite, eu não tenho nada para dar para ele de comer. Você tem 3 pães porventura para me ajudar? Agora imagina, irmão, nesse frio de São Paulo, porque Jerusalém no inverno faz frio também, Imagina esse frio de São Paulo, você lá gemendo, e o camarada chega às 3 horas, e aí o amigo fala: tem dó, rapaz, já é meia-noite, meus meninos estão todos debaixo da coberta, eu não vou conseguir abrir essa porta, para com isso, é hora de você me chamar. E aí Jesus vai e fala: se ele for amigo, ele vai levantar para dar o pão, mas ainda que ele não for amigo por causa da importunação, ele vai lá levantar e vai dar o pão e vai falar: que mais que você quer para você não me encher mais a paciência agora? Eu preciso dormir, que mais que você vai fazer? E aí, amado amigo e irmão, Jesus conta isso para mostrar para nós que se pecadores maus, quando são importunados, mesmo sem querer servir, respondem. Imagine o Deus eterno, e por isso ele diz: pedi e dá-se-vos-á. E ele é progressivo: peça, depois saia procurando, buscar e achareis, batei e abri-se-vos-á. Deus promete responder, porque todo aquele que pedir, diz aqui o nosso texto, né? Vamos lá, versículo 10: pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. O que Jesus está dizendo, amado irmão, é que você pode orar, porque se você crê no Senhor, se você é de Jesus, há uma promessa de resposta às suas orações. Jesus em João 14,13 diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, eu vou lhe concederei. O Senhor promete responder as minhas e as tuas orações. Então, o que significa orar? Orar é ter a certeza da resposta. Se homens maus respondem a nossos clamores, imagine um Deus eterno, santo, justo e bom. E Ele faz mais, Ele te dá ordens: peça, bata, busque. Eu vou responder você, eu vou abrir os céus, eu vou derramar sobre você bênção sem medida. Mas talvez você me pergunte: mas reverendo, e o dia que eu pedi, o dia que eu bati, o dia que eu busquei, e Deus não abriu a porta do jeito que eu queria? O dia que eu orei, e o Senhor levou para a glória aquela pessoa que eu queria que estivesse aqui comigo? O dia que eu orei para que aquele relacionamento meu desse certo e tudo deu errado. E no dia em que eu pedi e bati para que Deus me abençoasse na minha carreira, tudo foi por terra, tudo foi por água abaixo. No dia que eu tinha sonho e perspectiva e o meu sonho não se realizou, onde está essa promessa, amado irmão? Amado amigo e irmão, o texto diz que Deus vai responder. O texto diz que, ele não diz que Deus vai responder sempre do jeito que eu quero. Porque nós somos pecadores e muitas vezes egoístas, pedimos da maneira que mais nos agrada. Mas Deus faz o que é melhor. No dia então que eu peço, Deus diz que vai responder. O que eu farei no dia em que Ele não responder do jeito que eu queria que Ele respondesse? Nesse dia, querido irmão, você vai se lembrar da promessa que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele não me deu aquilo que eu mais queria, mas o que Ele tem para mim, ainda que eu não entenda agora, é o melhor. Então, amado irmão, você vai ter na sua memória Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. As coisas não aconteceram do jeito que nós queríamos, querido, mas Deus ama a irmã, Deus ama o irmão, tudo que ele faz é o melhor. Então nós vamos entender que a vontade dele para nós é boa, é perfeita e agradável. Então o que está acontecendo com você, preste atenção aqui, é bom para a sua vida. O que está acontecendo com você hoje é perfeito, não tem erro algum. E o que você precisa aprender é se alegrar na vontade de Deus, ainda que essa situação seja tão complexa e difícil. E aí, amado irmão, no dia em que ele não responde do jeito que eu quero, mas ele responde, eu tenho que internalizar no meu coração aquele mandamento de Filipenses 4:4 que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Ainda que nós choremos, ainda que nós soframos, ainda que nós tenhamos o luto, se Jesus é o maior amor da nossa vida, nós não viveremos em depressão constante. Nós não viveremos assolados no chão. Nós teremos sim tempo de luto, mas nós nos levantaremos e nos regozijaremos, porque Jesus nos amou e Ele nunca nos deixará. Ele diz que sempre estará conosco. Então, meu irmão, ainda que a resposta seja carrancuda, não se desespere, o Senhor te ama. O que está acontecendo com você é exatamente o melhor que poderia acontecer. E talvez você não entenda hoje, mas no dia de amanhã você vai entender. Louvado seja Deus, amém, meu irmão? Que Deus faça de nós uma igreja de oração. Mas o que significa orar, pastor? Significa se relacionar com Deus. Orar é se relacionar com Deus. Orar, amado amigo e irmão, é ter a certeza da resposta. Mas em último lugar, o nosso texto nos diz que orar é confiar na bondade de Deus. O que significa orar? Para você que está anotando o esboço, terceiro ponto é: orar é confiar na bondade de Deus. Versículo de número 11, 12 e 13, uma historinha muito bonita que o Senhor conta. Nós vamos ler todos juntos, leamos todos juntos com a sua voz. Versículos 11 a 13, assim diz a palavra do Senhor. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus é espetacular, amado irmão. Ele bota um pai andando com o filho. Imagina o pai andando com o filho durante um dia, e o filho assim: papai, eu estou com fome, me dá um pão. Aí o pai vai pegar uma pedra aqui: olha o que você merece, menino miserável. Pá! Imagina se esse pai faz isso. Você vai chamar o conselho tutelar na hora. Cadeia, no mínimo que ele precisa, né? Agora seu filho assim: papai, eu queria comer, me deu saudade de comer aqueles peixinhos tão gostosos, né? A gente podia ir na praia no fim de semana, no feriado. Aí ele vai falar: toma aqui uma cobra, menino, sem vergonha, é isso que você precisa, né? Que pai que vai fazer isso? Ou se o filho falar assim: ai, mamãe, né? Mamãe queria comer tanto um ovo cozido, né, filhão? Ou um ovo mexido, né? Um ovo frito. O ovo é bom de qualquer jeito, é impressionante, né, irmão? E aí, então, mamãe, papai, me dá um ovo, Aí a mamãe: tudo bem, vou preparar para você. E quando o menino tira a tampa da bandeja no prato, o escorpião pula em cima dele e o pique, e o menino morre. Já pensou? Nenhum pai vai fazer isso. Jesus usa da hipérbole, do exagero, para que a gente aprenda. Aqui é uma exageração do Senhor Jesus. Se nós, que somos maus, não fazemos isso com os nossos filhos quando eles nos pedem bênçãos, irmãos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará boas coisas, ele diz em Mateus, mas aqui ele fala da maior bênção. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmão, isso aqui é maravilhoso demais. Se nós somos pecadores e damos o melhor para os nossos filhos, o Pai Celestial não dará para nós o seu melhor. E qual é o melhor que o Pai nos pode dar? É o seu Espírito Santo, amado amigo e irmão. Se você creu em Jesus, o Espírito Santo já habita em você.
mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. O grande problema do dia de hoje, amado irmão, é que nós temos muito entretenimento e muita coisa que quer ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. E muitas vezes nós andamos deprimidos e tristes e entediados sem saber por quê, porque o nosso coração, irmão, não pode repousar seguro enquanto não descansar no Senhor. Então a maior bênção que qualquer cristão, que qualquer cristã pode ter, é uma comunhão íntima com Deus, é uma vida plena, uma vida cheia, uma vida logo completada, amado amigo irmão, da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É uma vida na qual o nosso eu diminui, e uma vida na qual o Espírito Santo de Deus vai enchendo o nosso coração. E pastor, como eu posso conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós ainda não estamos tão bons nisso, irmãos, e ninguém está, é porque nós precisamos ser mais cheios da presença bendita do Espírito Santo de Deus. E você precisa clamar ao Senhor para que o seu eu morra, para que Cristo cresça em você. Deus é bom e você tem que confiar na bondade dEle. A maior bênção que Deus quer te dar é a comunhão com Ele. A maior bênção que Deus quer te dar é que você o conheça mais. A maior bênção que Deus quer te dar é que você contemple a glória de Deus na face de Cristo, por meio do conhecimento da palavra, através do Espírito Santo, que enche a sua vida, enquanto você o ouve falar, e domina então as suas faculdades, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus projetos e os seus planos. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo nesses dias, irmãos. Homens e mulheres que entrem nos lugares e as pessoas digam: ali vai um homem de Deus. Que pisem nos lugares e as pessoas digam: eu percebo a presença de Deus na vida dessa pessoa. Que olhem para você e digam: quando eu olho para essa pessoa eu vejo paz, porque paz é fruto do Espírito. Nós precisamos ser dominados pelo Senhor, irmãos, e nós precisamos clamar por isso. E o Senhor é tão bom que, se nós clamarmos, Ele vai nos responder. Irmãos, há um cântico que os jovens cantavam lá em Brasília, que eu amo muito, e eu creio que ele descreve muito bem isso aqui. Na letra ele diz assim: enche o meu coração de Ti, pois sem Ti não sou nada. Tu és o meu valor, Tu és meu Salvador, o meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir e exalar Teu perfume, e ser santo como és, ser puro como és, Te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. E o coro diz assim: me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de Ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de Ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Peça ao Senhor nessa manhã que encha a tua vida da presença dEle, que você diminua e que Cristo cresça em você. Amém, meu irmão? Que quando você chegar em casa, as pessoas que convivem com você percebam mudança na sua vida. Que quando você voltar das férias no mês de agosto, no trabalho, as pessoas digam: esse homem está diferente, e é porque você tem uma séria vida de oração. Querido amigo e irmão, que as pessoas que se relacionam conosco percebam a abundante graça e a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-nos a Tua maior bênção, e a maior bênção que nos podes dar é o próprio Senhor. E nós queremos ser cheios da presença desse Senhor maravilhoso. Jesus nos ensina aqui o que significa orar. Orar, como vimos, irmãos, é se relacionar com Deus. Orar é ter a certeza da resposta. Orar é confiar na bondade do nosso Deus, que vai nos encher da sua presença, que vai resplandecer seu rosto diante de nós, que vai nos deixar conhecê-lo mais, que vai dominar a nossa vida, que vai transformar o nosso coração, que vai nos dar reforma e verdadeira revitalização, em nome de Jesus. Ao final desse sermão eu quero parafrasear Agostinho.
ele falava de fazer, mas se aplica totalmente à oração. Ele diz o seguinte, na minha paráfrase: ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a você mesmo, e peça o que você quiser. Qual a garantia, pastor, de que eu serei aceito? No final do sermão, a garantia é a promessa de João 15,16, que diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você é amado, você é eleito, você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, e Deus promete responder todas as suas orações. Que Deus faça de nós nessa igreja homens e mulheres de oração. Amém, meus irmãos? Eu quero desafiar você, irmão, a separar pelo menos 20 minutos do seu dia para buscar ao Senhor todos os dias. De preferência meia hora, mas venha na reunião de oração quinta-feira às 7 horas aqui, venha na reunião de oração sábado de manhã, e se possível crie uma reunião de oração na sua casa ou no seu trabalho, invoque a presença do Senhor, e você verá Deus derramando sobre a sua vida bênção sem medida. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ensine a orar, em nome de Jesus, amém.